Olá, tudo bem? Eu sou o Cacá Mendes e esse é o canal Zé Cacau Curioso. E hoje o nosso tema será a voz. Nós que temos aqui uma série de programas sobre rádio, nós falaremos sobre rádio, sobre televisão e sobre propaganda em rádio e em televisão, ok? Será um papo muito legal. Nós vamos recordar rádios antigas, TVs, comerciais. O cara é uma fera. O cara é bárbaro. É um dos maiores locutores comerciais do Brasil, ok? Tá bom? Antes de começarmos, eu queria que aqui embaixo você tem um botão de inscrição, que você faça a sua inscrição, que você dê o seu like, que você compartilhe e também acione o sininho para receber os próximos vídeos, tá? E antes de chamar o nosso convidado, eu queria chamar a voz. Voz, tudo bem? Oi, Cacá. Segue novo prefixo Iguatemi Prime. Primeira. Você está na Iguatemi Prime, em sintonia com música de qualidade. ZYD 981, 98,1 MHz. São Paulo. Só é Prime quem é especial. E na nossa tela, eu tenho a presença de um grande amigo, de um cara que eu admiro muito, você entendeu? O nome dele é Jorge Tadeu, com H, Saad Elal. Mas todos conhecem há muitos anos como Jorge Elal. O Jorge Elal, ele é radialista, ele é jornalista, ele é apresentador de rádio e TV, ele é mestre de cerimônias e sempre foi também piloto de avião. Diz ele para mim que parou um pouco com isso, mas o cara faz um monte de coisa. Elal, que prazer receber você aqui, meu amigo. Cacá, querido, oi, tudo bem com você? Seus telespectadores, muito obrigado pelo convite. Estou aqui à sua disposição. Que A gente legal, se Elal. conhece há muitos anos, tem muita coisa para conversar. Vamos lá. Que legal, que legal. Sou muito feliz, Elal, porque realmente existem algumas pessoas que eu identifico como avós. Você é um dos, o próprio Viviane é outro, Humberto Marçal, são caras que para mim representam a voz. Vamos representar a voz. Soltou a voz do Elal, nós estamos fazendo essa representação. Elal, você nasceu em Marília, né? Marília. Sim, Marília, Nasceu, estado de São Paulo. mas o seu começo foi, não foi Marília, foi em Londrina, é isso? Fala Londrina. do seu começo. Você começou em rádio ou TV? Em Londrina, eu comecei por televisão. Por televisão, é. Entrou no ar no dia 21 de setembro de 63, a TV Coroados, Canal 3. E eu fui lá, fiz um teste, passei, e no mesmo dia eu comecei a trabalhar. O canal entrou no ar às 5 horas da tarde. Naquele tempo tinha o locutor de cabine. Dava a hora certa, lia a notícia, chamava o próximo programa. Então, esse foi o comecinho. Primeiro TV, depois, isso em 65. No ano seguinte, em 63, perdão, 21 de setembro de 63. Em 64, eu comecei a trabalhar em rádio, que foi na Rádio Alvorada de Londrina. Era a rádio dos padres, Padre José, Padre Eduardo Afonso, já Laglobatino, né, mais padre. E estou aqui. Até hoje, continuo falando sem parar. Que legal, Elal. Então vamos fazer assim, gente. O Elal, como vocês já viram, ele é um cara de rádio, ele é um personagem de TV e também de propaganda. Então vamos fazer aqui, vamos dividir para a gente explorar bastante o Elal. Vamos começar por rádio. E aí eu quero começar, Elal. Você já falou do comecinho lá em Londrina. Você aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, o seu começo foi Rádio Tupi 1965, é isso? Isso, 1965? foi na Rádio Tupi em 1965. Eu comecei como locutor, não era um locutor comercial, mas era quase que uma função idêntica que tinha na televisão, só que eu ficava lá no estúdio para ler as notícias, de hora em hora. A rádio para dar 2, 3 minutos de notícia, comerciais que se lia ao vivo, e depois o programa continuava. E nessa época, às 10 da noite, tinha o programa Sempre a Carnaval, com o magrinho elétrico Joel de Almeida. Quem sabe, sabe, conhece bem como é gostoso. E depois ele ia até meia-noite. E depois da meia-noite entrava o Fausto, e eu sempre de hora em hora entrando. À meia-noite entrava o Fausto Canova,
com o São Paulo Zero Hora, um belíssimo programa do inteligente e querido Fausto Canova, que já não está mais entre nós. E depois eu continuava até às 6 da manhã. Foi quando eu, a partir desse treinamento que eu fiz, me deram um programa de rádio e eu passei a trabalhar de dia na Rádio Tupi. Que legal. E Lau, vou te explorar aí. Nós estamos falando de 1965. A Rádio Tupi era, nessa época, hoje, para os mais jovens que não conhecem, a Tupi foi provavelmente a maior rede de televisão, de rádio. Sim, a primeira, né? A primeira. Não, e em número, em gigantismo, acho que nem a Globo conseguiu ter o tamanho de rádio e TV que a Tupi tinha, né? Como é que era? Quem que estava ali com você jovenzinho, trabalhando na Tupi? Quem que você lembra ali que você tinha admiração? Quais eram as estrelas ali da Rádio Tupi em 1965? Da Rádio Tupi, o Joel foi um, o Omar Cardoso foi outro. Omar Cardoso era do horóscopo, né, Lau? Horóscopo, bom dia, mas bom dia mesmo. O Omar foi colega de rádio da minha mãe em Marília. E na Rádio Tupi, de manhã também, eu passei a apresentar o Matutino Tupi, que era um jornal famosíssimo, às 6 horas da manhã. E depois o Corifeu de Azevedo Marques, que era o diretor, me jogou para a noite, também para fazer o grande jornal Falado Tupi, que era às 10 horas da noite. A Rádio Tupi de São Paulo apresenta o grande jornal Falado Tupi. Direção de Corifeu de Azevedo Marques. Apresentação dos locutores: Alfredo Nagibe, Aurifebo Simões, Mota Neto e Ribeiro Filho. No controle de som, Arlindo Cociupo e Adelmo Mazetti. Sexta-feira, 3 de abril de 1942. Ano 1, número 1. O grande jornal Falado Tupi, que é a criação do Corifeu de Azevedo Marques, é uma das grandes marcas do jornalismo no rádio, né? Isso é lembrar. Eu já li muitos livros, foi uma das coisas mais importantes, um dos noticiários mais importantes do rádio em todos os tempos, né, Lau? Eu fui um dos locutores, porque vários locutores passaram tanto pelo grande jornal Falado Tupi, como pelo Matutino Tupi. Então eu lembro dos colegas do Paulo Araújo, do Oliveira Rangel, do Ciro César Silvério. Nossa, tem muita gente. Antônio Pimentel, teve muita gente que trabalhou lá. Muita gente boa que trabalhou. Aí, Lau, você, em 66, você foi para a Rádio América. Você teve programa na América também, Lau? Tive programa na Rádio América. Foi até uma fase que foi na França Pinto, ficava ali na Vila Mariana. Foi uma fase muito gostosa da Rádio América. Aliás, foram duas fases, né? Teve uma fase que foi com Caetano Zama, que era o diretor, e tinha do meio-dia às 6 da tarde, tinham 3 programas. O meu, se não me engano, era das 4 às 6 ou das 2 às 4. Eu não lembro mais. Eu sei que era o Newton Miranda, que era discotecário da Rádio Bandeirantes, e apresentava um programa. O Zé Paulo de Andrade tinha um programa, e das 4 às 6 era eu. Então, nós 3 comandávamos a tarde da Rádio América, naquela época. Que legal. Aí você volta para as emissoras da Tupi, né? Que a difusora era uma das emissoras da Tupi. Você volta para as emissoras da Rede Tupi, que era a difusora em 67. A difusora era, junto com a Excelsior, as duas rádios jovens, né? Duas rádios jovens de São Paulo. Como é que foi a sua experiência lá na Rádio Difusora? Foi excelente. Foi excelente. Eu tive 2 fases na difusora, né? A primeira fase foi com o Jorge Caion Gadia, que era o diretor artístico da rádio, e foi uma época muito boa da Rádio Difusora. Para valer depois, foi na outra fase, quando eu voltei, com o Luiz Fernando Malhoca, que aí tinha o Cacá, o Viviane e eu. Nós 3 comandávamos a tarde da Rádio Difusora. Meu Deus do céu. A gente fazia shows na boate Toco, se não me engano, que era lá na Zona Leste. A gente colocava 20 mil pessoas dentro de um salão de festa, todo mundo, e a gente dava uma de DJ, e tocando música, e dançando, e falando. Todo mundo moleque, né? Era todo mundo novo, todo mundo com seus 23, 24 anos. Foi uma fase muito gostosa.
Não, e que time maravilhoso, né? O Carlos Henrique, você, Antônio Viviani, maravilhoso. Só fera. Aí você volta para Tupi, vamos dar uma pulinha para 1976. Você foi para uma das maiores rádios, né? Que nesse último mês fez até aniversário, que é a Rádio Bandeirantes, que, na minha opinião, hoje é um dos maiores complexos de rádio do Brasil. Sempre o Grupo Bandeirantes sempre levou rádio muito a sério. Como é que foi essa sua passagem pela Bandeirantes em 76, que me parece que tinha um time espetacular, né? Tinha o máximo, né? Tinha o máximo que o rádio podia proporcionar para os seus ouvintes. Desde apresentadores, desde locutores, desde o departamento esportivo, com Fiore Giliotti, com o Enio, com Nossa Senhora, com Mauro Pinheiro, com um monte de gente, mas um monte. Era o Alexandre Santos, tinha o China, tinha muita gente naquela rádio. E o Humberto Marçal, com o seu Show das 10, né? Eu peguei o Trabuco com Vicente Leporassi, na época. Senhoras e senhores amigos da Bandeirantes, muito bom dia. Estamos iniciando neste instante o Trabuco, edição de 15 de abril de 1978, sábado. Tinha o Primeira Hora, o Alexandre Cadum, que era o diretor de jornalismo. Foi o máximo, foi o máximo. Teve 2 fases. Na segunda fase da Rádio Bandeirantes foi com o Hélio Ribeiro. Quando ele saiu da Tupi e foi para Bandeirantes, o Ferreira e eu fomos juntos com ele. E o João Antônio de Souza, o Johnny Black, que foi como operador. A gente não iria sem ele, então o Johnny tinha que ir. Você nessa fase do Hélio Ribeiro, dos maiores gênios do rádio, né? Eu tive o prazer de trabalhar com ele. Nós trabalhamos com ele, eu nunca havia trabalhado com ele, trabalhamos na Rádio Globo com ele. E o seu programa era depois do programa do Hélio Ribeiro, é isso? Do Ferreira. Não, teve uma fase que era depois do Hélio. Aí depois eu fui para Ciranda da Cidade, que era das 4 às 6, com o Antônio Pimentel, o baiano, que baita a voz dele, e antes tinha o Ferreira. Eu não sei se foi porque o Hélio ficou com raiva de mim, aí ele me botou para mais tarde. Deixa eu lhe perguntar uma coisa sobre isso. Me contaram que você, quando fazia programa depois do Hélio Ribeiro, do Hélio Ribeiro, me contaram, e aí uma outra coisa que eu não queria entrar na parte comercial agora, mas já vou aproveitar e entrar, que você dava uma imitada no Hélio Ribeiro. É verdade isso? Eu imitava amanhã, após o poder da mensagem. Dava microfonia. E ele adorava. Ele não gostava, ele subia, ele ficava louco da vida. Ele subia babando. Tira esse filho do bicho. E aí, Elau, já entrando depois eu vou falar da parte comercial. Eu acabei descobrindo na internet, pesquisando coisas sobre você, que você acabou sendo convidado, me fale, conte isso para quem está nos assistindo, a gravar um comercial, não usando a voz do Elau, que é maravilhoso, mas imitando ou fazendo uma brincadeira com o Hélio Ribeiro. É verdade isso? Do Banco Itaú. O Banco Itaú. Tinha como é que é o nome dele? Que ele imita o Frank Sinatra, um brasileiro que tinha a voz idêntica do Frank Sinatra cantando. Oh, meu Deus do céu. Décio, não. Que pena. Peço perdão de não estar lembrando o nome dele. E eu, no final, eu imitava o Hélio e falava Itaú. Mas igualzinho o Hélio. Isso eu tenho certeza absoluta. O Hélio não reclamou nessa hora, não. Nessa hora ele ficou... Eu gravava os comerciais do Itaú, né? Toda a campanha do Itaú era eu que fiz, era eu que fazia na época. E aí entrou essa brincadeira que a gente fez, que o pessoal da produção criou. Foi sim, eu que fiz. Eu que imitei o Hélio Ribeiro, o famoso Zé Magnoli. Ele está dizendo assim:
que é fim de tarde, que quando eu estou voltando para minha casa, eu sei que sou uma pessoa segura de tudo. Porque dinheiro não é problema. O meu dinheiro está no lugar. Queridos, é isso aí. Sensacional. Aí de rádio você passou por Excelsior, passou pela Metropolitana, pela Excelsior eu passei 2 vezes. 2 vezes. Rádio importante também, né, Lau? Sim. Teve uma vez que o papai ainda trabalhava, era o Antônio Celso. Mas a época que eu gostei muito foi quando o Henrique Lobo, o querido, estimado e competente Henrique Lobo. Eu tinha um programa, era o RS Sucessos de Jorge Elal, das 8 às 11 da noite. Era um programa delicioso, delicioso. E uma baita de uma audiência. Eu fazia o programa com a porta aberta, passava a gente, vinha comer. Aí, Truco, tudo bem, tudo em ordem, estamos aí. Na Rádio Excelsior são 8 horas e 20 minutos da noite. Era muito gostoso nessa época. Não tem mais Excelsior hoje é CBN. Que legal, Elau, que legal. Aí eu já te falei, né? Aí você passou por Globo, né? Passou por Iguatemi. Sim, da Rádio Globo, na primeira vez, o seu Francisco de Abreu, que era o diretor, né? Por muitos e muitos anos, e a gente tinha um programa à tarde com a Helena, Maria Helena e eu. Nós dois apresentávamos o programa, eu não lembro mais o nome do programa. E depois eu voltei, mas aí eu já voltei como quando Pedro Tadeu Vilela, querido amigo nosso, e como me chamaram para gravar o Elinho era o técnico, para gravar as chamadas, era a voz padrão. Hélio Carlos, um dos maiores sonoplastas que eu conheci na minha vida, viu? Hélio Carlos. Adoro o Hélio. O Hélio me chamava, eu ia lá, gravava. Nessa época não tinha internet ainda, né? Então tinha que ir na Rua das Palmeiras 315. Aí vamos agora partir, saindo do rádio, Elau, se você me permite, vamos partir para a parte comercial, tá? A parte comercial, porque você tem trabalhos maravilhosos, tanto para a parte comercial de rádio, como da parte comercial de TV. Valeu a pena esperar. O deserto. A natureza em sua face mais crua, inóspita e selvagem. O Brasil é gigante e o desafio de vacinar os brasileiros também. Você começou a gravar comerciais, mais ou menos, foi já nos anos 60 ou nos anos 70? Não. Até me firmar em São Paulo, até as pessoas associarem a voz com a rádio, né? Isso, Tupi proporcionou isso, aí a Bandeirantes proporcionou isso. E aí vai, aí embala. Eu ia no estúdio do Humberto Marçal, que era lá Quintino Bocaiúva, lá no centro de São Paulo, que era a Sonotec. Entendi. Eu vou te fazer uma pergunta. É o que eu digo, você tem uma experiência de muitos anos gravando comercial também. Comerciais que vão para o Brasil todo, provavelmente até fora do Brasil. Você tem, não sei se um ídolo, mas aquele locutor que você acha que esse era o locutor ideal, não sei se o melhor, é difícil essa coisa de você qualificar, porque tem muita gente boa, né? Mas quem você considera talvez o melhor locutor que você viu gravando? Comercialmente. Humberto Marçal. Este avião é moderno, para frente. Todos os dias antes de voar, ele toma seu banho. Banho sofisticado, com shampoo. Depois é escovado. E o aspirador de pó termina a toalete. Alimentação farta e deliciosa a bordo. Anos de experiência, campeã da cortesia. Tudo para atender você, nosso passageiro. É a Varig, voando a 1000 pelo Brasil. Deixa eu te contar uma coisa gozada que aconteceu na minha vida. Aí o Marçal tinha saído de férias. E as vinhetas você ouvia no ar, né? Bandeirantes, aquelas coisas todas bonitas para chuchu. Ele chama... O Índio era o técnico do Estúdio F, aquele estúdio lindo que tinha lá em cima, no Morumbi. Chama o Turco que ele imita o Marçal. Olha que turma sem vergonha. Aí tá bom, fui para o estúdio e pau.
Bom, grava pau. Aí fui gravando, bicho. O Marçal de férias e eu gravando. Bicho, nem eu acreditei o que eu fiz. O Marçal voltou, ficou todo mundo de olho, o Enzo também da Passos, todo mundo, o pessoal na época, para ver a cara que o Marçal ia fazer. Pô, mas eu não gravei isso aí? Ah, mas foi... Eles me chamavam na Rádio Bandeirantes de Menelau. Foi o Menelau que gravou. E aí pronto, aí, bicho, aí mamão com açúcar, seja o que Deus quiser. Mas no fim a gente acabou, no fim o Marçal lá na frente acabou sendo, virou amigo. Não era concorrente dele, é impossível ser concorrente, o trono é dele, meu, para com isso, né? Aí, Elau, a gente parte para a parte de TV, que você começou lá em 1963, acho, ou 64, na TV lá do Paraná. E você participou de várias TVs, né? Você trabalhou na Tupi, na Gazeta, na Bandeirantes, na Globo. Vamos deixar o SBT para o final, que isso eu quero falar especificamente. Na TV, você fez muito... Você foi mais locutor ou você também apresentou programas ou jornais? Telejornal, sempre foi telejornal. Sempre foi telejornal. É gostoso fazer telejornal. Quer dizer que você fazia o jornal naquela época ao vivo, né? Ao vivo, ao vivo. E não tinha TP no começo. E depois começou a ter TP, era TP de esteira. Bota o texto ali, uma câmera fica em cima, passa, e você se perdeu, dançou, bicho. Não tinha cópia, nada. Volta o cacete, se vira, meu. E jornal você fez em quais TVs, Elau? TV Gazeta, TV Bandeirantes, TV Tupi não. TV Gazeta, TV Bandeirantes, SBT, nessas três. Tá. No SBT eu queria destacar porque eu não me lembrava. E outro dia eu acho que você postou na rede que a gente participa uma foto do SBT num programa que foi uma revolução, programa popular, que era o Povo na TV. Como é que você... Povo na TV não, o Aqui Agora. Desculpa, o Aqui Agora. O Povo na TV. O Aqui Agora. Que o Povo na TV foi antes, né? O Povo na TV foi antes. Como é que você foi parar no Aqui Agora e o que você fazia no Aqui Agora? Eu, antes do Aqui Agora estrear, eu apresentava o Noticentro. Que era um jornal. Era um telejornal à noite, que tinha a Sandra Teixeira, ex-esposa do Renato Teixeira, tinha o Antônio Casale, querido Antônio Casale, grande locutor, voz linda, o Lívio Carneiro, que foi da Globo, que fez Repórter Esso, e eu. Eu era o mais novo da turma. E aí, na hora lá, eles estavam vendo quem poderia participar, porque tinha 6.000 pessoas para participar do Aqui Agora, né? Boa noite, são 6h31. Começa Aqui e Agora, um jornal vibrante que mostra na TV a vida como ela é. Aí eu era um deles, porque era o Feliz, que era o Felisberto Duarte, que fazia o Homem do Tempo. Tinha... no Noticentro teve também a Beth Russo também, a gente trabalhava juntos, a Cristina Rocha também. Teve... Quem mais aqui agora? Felisberto, eu, Maguila, que fazia os comentários dele. Inclusive, Elau, eu vou colocar aqui uma foto que o Maguila está te abraçando, é isso? Foi, porque ele queria... Ele virou... Eu tinha o hábito, o péssimo hábito. Eu vi o Maguila, eu queria encher ele de porrada, né? Porque o cara, 2 metros de altura, parece um guarda-roupa, eu com 1,80 m, e eu tal. Ele falava assim para mim, ele não conseguia falar Jorge Elau, ele falava Jorge Laus, para de bater no meu braço, Jorge Laus. A hora que eu for subir no ringue, se tiver hematoma, eu não participo da luta. E é verdade, né? Ele tem que estar sarado. Aí um dia, eu estava atrás, né, das câmeras, não ia entrar, estava com o texto para entrar, e cheio de luz, cheio de um monte de coisa. Eu dei um murro nele, ele veio com aquela luva, a mão direita tinha uma luva enorme, né? Mas ele encheu a lata, rapaz. Eu fui pro chão. Aí ficou todo mundo rindo, aquela zona dentro do estúdio. Aí levantei, acabou, fui, apresentei, fiz minha parte.
Eu fui para ele e falei, desculpa, eu brinquei com você. Jorge Laus, não faz mais isso, por favor. Eu falei, sim, senhor. Mas eu sou o único cara que bateu no Maguila nesse Brasil sem ser lutador. Tadinho do Maguila. Mas tomou nocaute dele, né, Lau? Me encheu aqui, deu um murro no meu braço. Ainda bem que ele não deu na cara. Sensacional, Elau. Cada história maravilhosa. Elau, olha, que honra ter você aqui. Você faz parte, evidentemente, da história do rádio, da história da televisão e da história da propaganda. Por isso que eu sei que tem outros amigos, outras pessoas que eu admiro, que eu coloco essa alcunha de A Voz, mas com certeza, se nós tivéssemos um troféu para dar aqui, um troféu chamado A Voz, a gente teria que dar para você, porque você é uma voz maravilhosa e eu fico muito feliz da sua participação. Muito obrigado, viu, Elau? Eu que agradeço, Cacazinho. Beijo. Em té.